vocês com a paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma reflexão da parte do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para transmitir ao meu e ao teu coração, amado ouvinte da palavra de Deus. E hoje eu quero deixar uma reflexão da parte de Deus que está escrito no livro dos Salmos 46, do primeiro em diante, que nos diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Aqui o salmista Davi nos deixa uma linda mensagem acerca da fé, que tem por epígrafe a fé perfeita em Deus. A nossa fé, ela tem que estar perfeita para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista, falando acerca desse salmo, ele diz que nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Em quem esperaremos desses momentos difíceis de tribulação, se a própria palavra de Deus está nos falando com ênfase que Ele vai queimar os carros com fogo, fazer desolação na terra, para que os homens compreendam que Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Quando lemos os Salmos de número 46, entendemos que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso refrigério. Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, nos ajudando. Pode vir o que vier. A palavra diz que, glória a Deus, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. São tantas coisas que estão acontecendo. E a gente, por ser cristão, a gente entende pela luz do Evangelho, pela Bíblia Sagrada, o livro de Deus, que é misto que aconteça essas coisas, essas calamidades, essas dificuldades, mas Deus está sempre no controle. E no decorrer dessa semana estamos falando acerca da fé, e é interessante, porque às vezes a nossa fé está lá embaixo. É feito uma bateria de um aparelho. Se você não carregar ela, ela vai descarregando partícula por partícula, e até
não servir mais. Então não podemos deixar que nossa fé seja vencida pela razão, pelas atitudes adversas, pelas dificuldades da vida, pelas perdas. Glória a Deus. Estamos aqui falando do Senhor, mas clamando pela nossa pessoa também, porque necessitamos de todas essas palavras aqui faladas no decorrer dessa semana. Eu espero que vocês estejam com o ouvido aguçado, esperando ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração através de cada palavra, através de cada reflexão da parte de Deus, porque eu estou falando, mas Deus é quem está mandando as palavras, porque de mim não tenho nada. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou citar alguns versículos que achei e separei interessante, que fala sobre a fé, que fala sobre como devemos praticá-la. No livro de Romanos 10:17 diz assim a palavra: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ainda no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de 23, a palavra de Deus nos diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Glória a Deus. No livro de Lucas, o médico Lucas fala acerca da fé e diz assim: e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no meio no mar, e ela vos obedeceria. Glória a Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Temos que andar por fé e não pelo aquilo que nós vemos, aquilo que está na nossa frente. Aí é que chega o que a gente estamos falando durante essa semana, da razão. A razão sem a fé de nada serve. Mas só quem tem razão aqui é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque não temos poder para transformar, para defender, para proteger, se não for Deus. Existe uma malha protetora aqui na terra, e são os governos, são as polícias, os militares, que segundo eles estão protegendo. Mas se eles protegessem como o nosso Senhor Jesus Cristo nos protege de todo o mal, de tudo quanto não presta que está neste mundo, não morria ninguém, não precisava ter ninguém preso. Se a proteção humana fosse tão eficaz, como muitos ainda se apoiam nessa proteção, muitos que ainda dizem: eu tenho um amigo que é policial, que é isso, que é aquilo, mas ele não vai te proteger no dia da vinda do Senhor. Ele não vai te proteger quando estiveres sozinho. Mas o amigo fiel, Jesus Cristo, aquele que a gente segue ele pela fé, quando você achar que está sozinho, quando tudo se findar, quando todos se afastar de ti, ele vai estar lá contigo, com as mãos estendidas. Ei, Jesus está falando aos nossos corações. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Quando
tudo não dá certo, quando acaba todas as coisas, o Senhor, Ele vai estar contigo e comigo até o fim, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Levanta a cabeça, olha para o céu, da onde te virá o socorro. O teu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra, porque homem não tem proteção eficaz para você. Homens, eu já conheci pessoas famosas, glória a Deus, vendo pela TV, que andava cercado de pessoas, de seguranças, mas aquela segurança não foi eficaz para alguém vir e matar, para alguém vir e ferir, para alguém vir e tirar os seus bens. Glória a Deus. Mas aquele que protege, aquele que edifica, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que bota um novo cântico na boca do ser humano, ele é fiel para fazer. Mas só podemos alcançar essa misericórdia, essa graça, se for por fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Deixarei mais alguns versículos para os nossos irmãos da parte do Senhor acerca da fé, que está no livro de Romanos 4 e 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será imputada como justiça. Ou seja, até o ímpio, aquele que tem fé em Deus, Deus conhece a fé de cada um e Ele ajuda, será imputada como justiça. No livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Fé não se vende, fé não se empresta, fé se pratica. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que se dá, aquilo que se divide, aleluia, glória a Deus. É o que estamos falando, é a razão, porque muitos que vivem pela razão de viver, eles dividem a razão, aleluia, as suas ideias, aquilo que eles acham que é certo, que é correto para a vida dele, eles dividem. Olha, faz assim, olha, faz daquele jeito que dá certo, olha. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. É por fé. É por fé que se vive. Glória a Deus. Mas deixarei mais alguns versículos da parte do Senhor para nossos irmãos, que se encontra em Marcos capítulo 11, 24, que diz: por isso vos digo que tudo o que perdides, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Glória a Deus. O livro de Éfeso 3, 16 e 17 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estenda, arraigados e fundados em amor. Glória a Deus. Até para o Espírito Santo de Deus estar conosco, habitando junto conosco, tem que ter fé. Romanos 15, 13 diz: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e crença,
para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que se levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Interessante esse versículo. Com fé, mas sem duvidar. Há quantos estão duvidando daquilo que Deus prometeu, porque estão apressados, esperando para hoje. Queridos, o tempo do Senhor não é o tempo do ser humano, não. O tempo de Deus, Ele faz quando Ele quer, no momento que Ele quer e como Ele quer. E quando Deus faz, a gente sabe que é Deus, porque Ele não age como os homens agem. Ele faz diferente. Deus é um Deus de surpresa. É um Deus de sobrenatural. É um Deus que surpreende o ser humano, que chega de repente, como no dia de Pentecoste, que está escrito no livro de Atos 2:2, que fala que e de repente desceu um vento impetuoso e tomou toda a casa, e foram línguas repartidas, e aquele povo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? É fé. Pela razão, eles estavam lá até hoje, mas pela fé, o Espírito Santo de Deus se manifestou no meio daquele povo, e grande foi a sua glória. Meus irmãos, eu agradeço desde já a paciência de estar conosco ouvindo essas reflexões, mas vamos dar continuidade a essas reflexões durante toda a semana, se Deus assim nos permitir. Vamos orar mais uma vez para que Jesus esteja nos ajudando em tudo. Justo e eterno Deus, Pai de misericórdia, estende as tuas mãos sobre as vidas, Senhor. Vidas as quais, Pai eterno, perderam a fé, perderam a esperança naquilo que tu tem prometido, ou que já tinha prometido e ainda não foi cumprido na vida deles, Senhor. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida deles, que eles possam ter mais fé, que eu possa ter mais fé naquilo, Senhor, que o Senhor tem nos prometido. Nos ajude em tudo, nos consola com tua mão, santas e poderosa. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.